Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar as vantagens de se usar nomes definidos, principalmente em validação de dados com listas, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui, depois você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui, especialmente se você ainda não tem muita noção sobre validação de dados e nomes definidos, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho duas planilhas, tá? E nessas duas planilhas eu preciso colocar uma lista aqui com vários países para que eu possa definir o país de origem, tá? Vamos supor que este seja o caso. E aí eu tenho aqui uma outra planilha, onde eu tenho uma lista desses países de origem. Por enquanto eu tenho só 4 países, tá? Então o que eu poderia fazer aqui dentro dessas planilhas? Nessa célula aqui onde eu vou selecionar o país de origem, eu poderia criar uma lista suspensa, tá? Através de validação de dados. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui em dados, tá? Com essa célula selecionada, e aqui no grupinho ferramentas de dados eu vou dar um clique em validação de dados, tá? Eu já tenho um vídeo explicando sobre lista suspensa, com vários detalhes, inclusive várias maneiras diferentes de se criar uma lista suspensa, inclusive utilizando nomes definidos aqui. Mas aqui eu vou explicar uma vantagenzinha especial, né, do uso de nomes definidos aqui dentro. Dentro dessa caixinha que vai abrir aqui, dessa janelinha de validação de dados, na aba configurações, a gente vai usar como critério aqui a opçãozinha lista, tá? Você deixa essas duas opçõezinhas marcadas aqui. E aqui na fonte você vai escolher então onde estão os dados que serão listados aqui dentro para que o usuário faça a sua escolha. Basta que você clique nesse botãozinho aqui, nessa setinha, e vá então até a planilha origem aqui, que é a planilha que contém a minha lista, tá? E selecione aqui então os 4 países. Obviamente que a gente não vai selecionar o título, tá? Os 4 países aqui, certo? Vou dar um clique aqui novamente para expandir novamente a minha janelinha. E aí você percebe que a fonte é o quê? Planilha origem, exclamação, porque aqui agora a gente vai utilizar um intervalo, né? O intervalo que vai de B3 até B6, tá? E é importante que esse intervalo sempre esteja travado, tá? Para que não haja depois modificação para outras linhas ou outras colunas, certo? B3 até B6, certo? Vamos dar um OK aqui. Perfeito. Agora eu tenho uma listinha aqui que eu consigo clicar nela, aqui, ó, e escolher qualquer um dos 4 países, certo? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui na planilha número 2. O que acontece? Pode ser que mais para frente eu precise adicionar um outro país. Por exemplo, eu vou adicionar aqui agora a Colômbia. Então adicionei mais um país aqui, 5 países. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu clico na minha listinha, o país número 5 não se encontra aqui. Por quê? Porque a minha lista de validação de dados, ela vai até a célula B6 e agora eu tenho mais um país aqui preenchendo a célula B7. Então toda vez que eu adicionar uma opção nova, eu teria que então refazer a minha validação de dados, clicar aqui e escolher uma nova fonte. Agora imagine o trabalho que daria isso se você tivesse várias listas suspensas para atualizar em uma planilha, ou então várias planilhas com várias listas suspensas para atualizar, né? Seria trabalhoso demais. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Deixa eu apagar a Colômbia aqui, tá? Só para a gente manter a quantidade original. Vamos colocar um nome definido nesse intervalo. Tá, então vamos selecionar esses 4 itens aqui, essas 4 células, e dar um nome para essas células, para esse intervalo. Existem várias maneiras de dar um nome definido, tá? Mas a maneira mais fácil é selecionando os 4, você vem aqui na caixinha de nome, onde está o nome da primeira célula, e digita um nome aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou digitar países, tá? Evite acento, evite espaço, não coloque espaço, tá? E não inicie com números, tá? Países aqui, eu vou dar um Enter. Agora, esse intervalo aqui, ó, ele se chama países, tá vendo? Quando eu seleciono as 4 células, eu vejo o nome países aqui. Eu já tenho um vídeo sobre nomes definidos, tá? Um vídeo bastante completo com várias informações sobre nomes definidos. Caso você queira dar uma olhada e se aprofundar muito mais nesse assunto, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo. Ele vai estar aí na descrição, caso você queira acessá-lo, tá? Agora, aqui nessa planilha onde a gente tem a lista suspensa, ao invés da gente utilizar a fonte, né? Usar como fonte, né, esse intervalo de células específicas aqui, a gente só vai digitar o nosso nome definido agora que a gente criou, que é países, tá? Então, países exatamente como você digitou, tá? Inclusive aqui sem acento. Igual países. Só isso. E vamos dar um OK. Olha o que vai acontecer. Quando eu clico aqui, eu tenho os meus 4 países aqui também, tá? O que aconteceu? Aqui na guia fórmulas, tá? Se a gente vem aqui nos nomes definidos e clica em gerenciador de nomes, a gente vai ter então uma listagem de todos os nomes definidos que a gente criou aqui na nossa pasta de trabalho. E aqui a gente tem o nome países. Se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai perceber que ele faz referência justamente a essa célula aqui, ó, a esse intervalo aqui, ó, origem B3 a B6, que é justamente o intervalo original da nossa lista suspensa, tá? Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem disso aqui é que
Vamos supor aqui que na planilha 2 eu também insiro uma lista suspensa. Então eu venho aqui em dados, validação de dados, tá? Então vou colocar aqui tipo lista igual países, que é o nome do meu nome definido, tá? Países, ok. Então eu recebo a minha listinha de países aqui. Vamos supor agora que eu cadastre a Colômbia, tá? Como eu tinha cadastrado anteriormente. Vamos supor que eu cadastre mais um país agora, a Grécia, certo? E vou adicionando vários países aí de acordo com a minha necessidade. Novamente, você vai notar aqui que esses países não aparecem aqui. No entanto, o que você pode fazer? Simplesmente vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, dar 2 cliques aqui em Países, e aqui na referência, onde está B3 a B6, você pode vir aqui e agora selecionar de B3 até a B8, ou seja, um novo intervalo. Agora, o meu nome definido países abrange as células de B3 a B8. Vamos dar um OK aqui. Eu tenho um nome definido atualizado, com uma nova dinâmica, um novo intervalo. Esse nome vai ser automaticamente atualizado aqui também, porque a validação de dados está buscando justamente esse nome. E esse nome agora teve a abrangência alterada. Obviamente que eu vou ter a minha listagem alterada aqui também. E aqui também, na planilha número 2, tá? E em qualquer outra planilha ou qualquer outra lista suspensa que eu tenha criado a partir desse nome definido. Ou seja, é muito mais fácil eu alterar uma única vez um nome definido, ou a abrangência do nome definido, no caso, né? Do que eu ficar alterando depois todas as listas suspensas que eu criei em todas as planilhas que usam essa listinha de dados aqui como referência, tá? Então essa é uma grande vantagem. Não interessa se você talvez pretenda não usar outros nomes ou não colocar mais opções na sua lista suspensa, eu sempre recomendo que você utilize nomes definidos na sua lista suspensa, justamente pensando na possibilidade de que mais para frente você vá adicionar novos nomes, ok? Então sempre pense nessa possibilidade. Certinho então, espero que você tenha entendido. Na descrição do vídeo você encontra outros vídeos relacionados a esse assunto, com um pouquinho mais de detalhes e também link para essas planilhas caso você queira fazer o download e testar aí no seu Excel, tudo bem? Te espero então numa próxima aula. Até mais, abraço!